Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Te agradeço por estar aqui no nosso canal de orações. Muito obrigado. Peça a sua inscrição, seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos e familiares o link deste canal, tá bom? Agora no canal Marlon Orações, iremos meditar o Evangelho do dia com o Padre José Augusto. Uma belíssima reflexão para o dia de hoje. Vamos acompanhar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim com as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na 4ª semana da Quaresma, na sexta-feira. Cada dia que passa, estamos nos aproximando do grande momento em que Jesus vai se entregar para nos salvar. Essa é a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio do céu para dar a vida por cada um de nós, mas ele, como Deus é Espírito, ele precisava de um corpo. Por isso, ele se encarna, ele se faz homem no seio da Virgem Maria. E quando nós vamos lendo o Evangelho nessas semanas agora, nós vamos vendo que o cerco está se apertando. O cerco em volta de Jesus. As autoridades religiosas, elas já estavam decididas a matar Jesus, porque Jesus, na cabeça dele, eles diziam, ele sendo um homem se declarava Deus e ainda fazia milagres, curas nos dias de sábado. Então eles estavam decididos por matar Jesus. No livro da sabedoria, que é a primeira leitura de hoje, capítulo 2, do versículo 1, depois pula para o versículo 12 até o 22. Aqui vai mostrando toda a artimanha dos ímpios em relação aos que são fiéis a Deus. Ele diz: armemos ciladas ao justo. Esse justo aqui, lembremos que é a pessoa de Jesus também. Então, armemos cilada ao justo, porque sua presença nos incomoda. Jesus estava incomodando as autoridades religiosas. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele se declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus, tá vendo? Jesus, ele se declarou Filho de Deus. E aí as autoridades religiosas estavam com um firme propósito, como eu disse, de matá-lo. Continuando, tornou-se uma censura aos nossos pensamentos. E só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis, tá vendo? Jesus é diferente mesmo. E é assim, meus irmãos, que nós católicos devemos ser. Nós devemos ser diferentes
em relação ao mundo que se opõe a Deus. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Olha o que é que eles estão falando em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não se gloria, Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Mas como eles não queriam aceitar, estavam com o firme propósito de prendê-lo, de matá-lo. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Então, se nós vamos ver, foi isso que aconteceu? Não, Jesus foi preso. Jesus foi morto. Lembremos que Pilatos disse que ele tinha o poder de soltar Jesus. Jesus disse, não, se o Pai quiser, o Pai envia agora os anjos, a corte celeste, o exército celeste. Vem aqui e me solta, eu estou aqui por livre e espontânea vontade, Pilatos. Eu estou aqui para dar minha vida por você, eu estou aqui para dar minha vida por todos, para que todos possam se reconciliar com o Pai e voltar. Então, aqui no livro da sabedoria, eles estão dizendo que vão provar o Filho de Deus para ver se Deus vai defender. Só que Deus não defende. Humanamente, Deus não defende, porque era preciso que Jesus se desse por nós. Era preciso que Jesus morresse por cada um de nós. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas. Vejam, meus irmãos, nosso Senhor passou por tudo isso. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. E Jesus, nas torturas, ele foi paciente. Porque ele pensava em me salvar e pensava em salvar você. Por isso ele precisava passar por aquela situação. Vamos condená-lo à morte vergonhosa. E realmente Jesus foi condenado à morte vergonhosa. Ele foi colocado entre dois ladrões, dois assassinos, como diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E ele foi morto na cruz, que era a pior condenação que se dava a uma pessoa. Os romanos faziam isso. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Nesta semana, meus irmãos, é assim que nós estamos. E o evangelho de hoje mostra justamente isso. Jesus agora está ali evitando se aproximar ali, de estar com os judeus, porque eles estavam, aqui mais uma vez eu digo, quando São João se refere aos judeus, ele está falando das autoridades religiosas daquele tempo, que estavam determinados a matar Jesus. Então Jesus estava ali. Nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 7, do versículo 1 ao 2, depois do versículo 10, depois do versículo 25 ao 30. A liturgia condensou toda a passagem, porque ela é muito grande. Então ela condensou, mas se você quiser depois, você pode ler essa passagem mais completa. E aí nós vemos Jesus se escondendo, evitando, mas depois, quando chega os momentos das festas, Jesus vai lá para o templo, porque eles estavam querendo matá-lo. Olha aqui os comentários. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Esse que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconhecem que ele é o Messias?
Eles não estão reconhecendo, mas eles não podiam fazer a coisa assim muito declarada, porque sabia que o povo estava do lado de Jesus. Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. E aí Jesus, em alta voz, ele ensinava e mostrava que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. Mas aqui, meus irmãos, é importante notar no final. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele porque ainda não tinha chegado a sua hora. Ainda não tinha chegado a hora de Jesus, por isso que eles ainda não estavam com aquele firme propósito, ou melhor, estavam com firme propósito, mas eles estavam com prudência para matar Jesus. Eles tinham que fazer a coisa bem feita. E aí nós vamos ver depois, na Quinta-feira Santa, ali Jesus, no momento que está instituindo a Eucaristia, o sacrifício da missa, ele fala de Judas, porque Judas já tinha feito todo o plano para pegar Jesus, era só beijar no rosto. Eles esperaram Jesus ficar numa situação de solidão, sozinho. Então, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava rezando, eles foram lá e prenderam Jesus e levaram para a morte. Mas ainda não tinha chegado a hora de nosso Senhor Jesus Cristo. Por várias vezes no Evangelho de São João nós encontramos isso, essa passagem. Ainda não tinha chegado a hora. Lembremos lá Jesus quando Nossa Senhora, ali no capítulo 2 do Evangelho de São João, fala, né? Para ele fazer não tinha mais vinho, para ele fazer aquele milagre do vinho, aí Jesus disse, mulher, ainda não chegou a minha hora. E por outros momentos, ali no capítulo 9, versículo 51 do Evangelho de São Lucas, lá também vai dizer, sabendo Jesus que tinha chegado o momento de ele passar desta vida para outra, ele toma a firme decisão e ele vai para Jerusalém. Ali agora, Jesus está vendo que a hora dele se aproxima. Então ele toma a decisão, ele vai para Jerusalém. Apesar de Jesus estar sendo prudente, mas ao mesmo tempo ele não deixa de mostrar o que ele é, porque ele precisava anunciar o evangelho da salvação para mim, para você, para todos nós. Mas o cerco está apertando. Eles vão chegar o momento que eles vão matar Jesus. Mas, meus irmãos, essa palavra ela é importante também para a nossa meditação, que diz assim, eles não prenderam Jesus porque não tinha chegado a hora, a sua hora, a hora de ele ser entregue, a hora dele morrer, até que chegou o momento de Jesus morrer. Um dia vai chegar a minha hora também, como vai chegar também a sua hora, meu irmão. Os santos, eles sempre meditavam a questão da hora, o momento da sua morte, eles meditavam. Porque a meditação levava eles a levar uma vida cada vez mais santa, porque nós precisamos morrer santamente, nós não podemos morrer no pecado. Então, quando nós meditamos sobre a nossa hora, nós vamos pedindo a Deus a graça, nós vamos melhorando, nós vamos fazendo com que a nossa vida ela seja mais santa, para nós morrermos santamente. No livro do Eclesiastes, lá tem um momento que ele diz assim, entre você ir para uma festa e ir para um velório, ele diz, é melhor ir no velório. Por quê? Porque no velório, quando nós vemos o corpo daquela pessoa, nós paramos para meditar e nos perguntar, e quando chegar a minha hora? E quando eu estiver ali? Será que realmente diante de Deus, porque a nossa alma estará diante de Deus, nós estaremos no céu, no inferno ou no purgatório?
Porque numa festa, o que é que a pessoa pensa? Divertimento, ela não está nem aí. Se tiver de fazer coisas erradas, ela faz. Está se divertindo. Mas no velório, nós paramos para pensar. E quando chegar o meu momento? Você já parou para pensar nisso? Olha, se você não parou para pensar nisso, nós estamos na quaresma e nós precisamos parar para pensar. Existe um livro maravilhoso que é de Santo Afonso Maria de Ligório. O título do livro é Verdades Eternas, Preparação para a Morte. Agora ele foi reeditado esse livro e vem como Máximas Eternas. Nesse livro, Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos leva a meditar justamente sobre essa verdade. Um dia nós iremos morrer. Mas a questão que Santo Afonso Maria de Ligório está colocando não é simplesmente morrer. Todos nós iremos morrer. A questão que ele coloca é como nós iremos morrer. Imagina, meus irmãos, morrermos na condição de pecado mortal, morrermos fora da graça de Deus. Que terrível para essa alma. Por isso, a meditação sobre a nossa morte, ela é importante. Os santos tinham as suas loucuras, mas eram loucuras que levavam eles à santidade. Sabe como é que eles faziam? Eles iam no cemitério. E eles ficavam bem em frente àquela cova que estaria esperando o corpo para ser colocado ali, enterrado. E aí eles olhavam aquela cova e diziam, um dia é eu que estarei aqui. Nesse livro que eu acabei de dizer, de Santo Afonso Maria de Ligório, ele mostra isso também. E aí as pessoas, elas pediam a Deus a graça de quando chegasse a hora deles, eles pudessem estar numa vida de santidade, na graça de Deus. Imagine o adúltero morrer adulterando, o ladrão morrer roubando. Não é verdade? Eu até pergunto, em que estado de alma você está agora? Você está em estado de pecado mortal? Já pensou se hoje é o dia que o Senhor vem te buscar? Nós não podemos estar em estado de pecado mortal. Tem pessoas que estão lutando contra o pecado mortal e estão dizendo bem assim, eu estou saindo aos poucos. Meus irmãos, do pecado mortal não se sai aos poucos, se sai logo, se corta logo, para logo. Busque um sacerdote, se confesse, porque pode ser que hoje o Senhor te chame. Você está entendendo? A minha hora. Meu Deus do céu, onde eu estarei quando o Senhor me chamar? Eu poderei estar celebrando a missa em estado de graça? Como poderia estar celebrando a missa em estado de pecado mortal? Já pensou, Padre José Augusto, você sair com uma mulher e morrer lá? Ou quando voltar, o carro passar por cima, acontecer um acidente e morrer nessa condição? Senhor, eu quero que quando eu chegar a minha hora, eu esteja, Senhor, em estado de graça, em grau de santidade. Eu quero ir, Senhor, ao teu encontro em grau de santidade. Quando eu falo eu quero ir, você também tem de dizer a mesma coisa. Evitemos o pecado mortal, porque vai chegar o dia da minha hora e da sua hora. De repente, aí na sua família, quem já viveu a situação de ter chegado a hora dele? De repente, você que está até ouvindo essa homilia agora, de repente, se você puder receber a notícia hoje de alguém da sua família que chegou a hora dele. Mas eu repito, a questão não é
ter chegado a hora. A questão é como a pessoa estava. Vamos ser santos, meus irmãos. Vamos fazer aquilo que Paulo diz para Timóteo: conquiste a vida eterna. Vamos conquistar a vida eterna. Vamos para o céu, meus irmãos. Não podemos, meus irmãos, entrar num estado de pecado mortal e irmos para o inferno. Não, nós precisamos ir para o céu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.